Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tão bem, né? Estavam com saudade do dia mais aleatório da sua semana. E aí já começa com, obviamente, com teoria canônica. Teoria canônica porque aqui o SBS tudo que aparece se torna realidade. Então a gente tem aqui o Danilo. Boa noite, tudo na paz. Acabou de perceber que a intro do anime do episódio 1039, Imu tá estocando a foto ali da Shirahoshi. E no reflexo da espada mostra um Y. Um Y, guarda aí. Talvez o Oda já nos dava sinais sobre a linhagem do Barba Negra. E talvez porque Imu quer o Barba Negra. Pode ser que o Zebek já tinha a fruta da escuridão. Só não mostrou até agora. Aí eu, obviamente, fiquei curioso. Mas o que é o Y que mostra na espada, né? E aí é de Dave. Desculpa, eu tô doente, galera. Tô com a tosse do Muttley. Então o Y é de Dave, beleza? Não é D, não. Que conjectura maluca é essa aí? Mostra o Y é do quê? De Dave, obviamente. Não é o D, não tem nada a ver com D, não tem o Jones, nada. O Y já apareceu ali. Então, certeza que o Oda já tinha pronunciado isso daí no anime, tá bom? Que David Jones seria importante porque mostrou um Y na abertura. Quer olhar sua pergunta aparecer aqui no vídeo? Clica no link aqui, deixa a perguntinha pro próximo SBS. Antes disso, quero pedir um favorzão pra vocês, que é votar no Mangão no Prêmio Best. Estou concorrendo aí, tentar chegar no top 3. Se eu conseguir, vou fantasiado de quê? De York pegar esse prêmio aí. Então, ó, olhando no olho aqui, hein? Conto com a ajuda de vocês, não leva mais do que 5 segundos. Voto uma única vez, tem minha gratidão eterna, tá bom? Vamos provar que a pior geração é braba, derrotar todos esses feras aí. Pronto, recado dado, vamos lá tirar todas essas dúvidas. Com Y. Pergunta Eduardo Lontra, será que as gestações da Big Mom têm alguma ligação com o poder da fruta da alma? O Pound foi o único a aparecer vivo, inclusive o Oven ficou surpreso de saber que ele estava vivo. A única forma de pará-lo era soterrando ele. Ah, é engraçado você perguntar isso aí, porque a Big Mom tem filho de Tontata. Se o Gaban não tivesse devorado algumas montanhas para gerar o Kron, eu até concordaria com isso, mas acaba entrando na licença poética. E aí você tem a cena da Gloriosa chamando ela de pipoqueira, né? Que ela faz filho igual pipoca. Eu acho que não, tá bom? Eu acho que não tem nada a ver com a fruta da alma em si. E ela tendo uma relação, inclusive, pode anotar aí, ela tá grávida do Brook. Cara, isso aqui pra mim, ninguém me tira da cabeça que o Brook dormindo com ela lá do ladinho, e obviamente no mundo do One Piece, o Oda ele gosta de... Ela engravidou do Brook ali, sem fazer nada, só de estar do lado dele. Transfer. Vou engravidando. Aí você pode trazer que as almas têm uma conexão e é possível ela realmente ter engravidado. O Brook controla a alma, ela também tem um poder muito similar, né? Então, certeza que no final da série o Brook vai estar morando com ela. Mas eu acho que não, tá bom? É só gestação comum mesmo e nada tem a ver com a fruta, senão eu acho que o Oda teria explorado mais disso, principalmente lá em Holy Cake. Nesse ponto da trama, ele colocar esse tipo de revelação não muda nada narrativamente, então como não adiciona nada, continua sendo uma gestação normal, tá bom? Fernando Santos Balrog, pergunta boba, mas com sentido. Perceberam que os sonhos foram deixados de lado? Exemplo, Nami nunca mais desenhou nenhuma ilha. Sanji nunca mais citou o All Blue. O Sop não comenta mais ser um bravo guerreiro. Zoro, após time skip, não tem mais treinado da mesma forma. Fernando, uma boa observação, tá? Eu não acho que foi deixado de lado. É que o Oda, ele meio que... ele seccionou, ele dividiu a sua série em alguns pontos. Pré-time skip, que muita gente hoje gosta, né? Quando você tá já nesse ponto da trama, já viu One Piece, já reviu um monte de vezes, é comum você se deparar com pessoas, pô, cara, eu gostava daquela vibezinha do pré-time skip e tudo mais. E o novo mundo, ele acabou ficando grande demais para diversas coisas, inclusive para desenvolvimento dos próprios chapéus de palha. Cara, eles não têm haki, isso é surreal, tá? O Oda ele vai acabar dando um power-up pra eles de alguma forma, mas você ter personagens de uma tripulação Yonkou que não tem um domínio básico ou que não usaram haki ainda, isso é assustador. Talvez o Oda coloque um mini time skip com o Gaban treinando, ele vai ter que achar uma solução pra isso, tá? Porque se for lutar contra os piratas do Barba Negra, não adianta o Oda só chegar lá e colocar, sei lá, Nico Robin criando um gigante e esmagando alguém. Isso não funciona mais. A gente tá no final do game, tá? Então esses personagens estão muito poderosos.
certo? Por que que isso acontece? E por que que você percebe isso? Não é que os sonhos foram deixados de lado, tá? Mas no pré-time skip, nós tínhamos uma visão muito mais microscópica dentro do navio. Nós tínhamos mais tempo passando dentro do navio, mais desenvolvimento da tripulação. No Novo Mundo, o Oda expandiu isso para um macrocosmo, ou seja, a nossa visão hoje é muito mais fora do navio. Então, geralmente a gente tem os personagens dentro do navio naquela transição de uma ilha para outra, mas é sempre muito curtinha, sem tempo para desenvolvimento. E o Oda foca muito mais no que acontece no mundo. Então você pega, enquanto eles estavam indo para Egghead, pô, a gente tinha todos os desenrolares de Lulúzia, do mar subindo, depois com a mensagem do Vegapunk, essas coisas reverberando, a morte do Cobra, a Reverie. Então o Oda ele tá explorando muito mais fora do navio, tá bom? Então por isso que é dividido em duas partes. Não é que eles esqueceram, mas é que o Oda ele não insere mais esse tipo de desenvolvimento porque ele já foi feito lá atrás. A série é muito grande, tem muita coisa acontecendo. Mesmo assim, eu entendo a sua crítica aqui de querer isso, eu acho que todo mundo quer isso, e é onde entra aquele saudosismo. Pô, o pré-time skip ele era mais simples e tinha umas coisinhas assim, falando dos sonhos, não falam mais nada. Mas uma hora ou outra eles vão ter um comentário com toda certeza, certo? Mas pensa desse jeito aí, é porque a série ficou grande demais e o Oda ele tem que desenvolver o mundo em si, né? Mas eu concordo contigo, eu queria que tivesse uma mençãozinha. Só o Luffy toda hora tá, né? Eu vou ser o rei dos piratas. Mas seria legal, principalmente no Sop, né? Agora em eu, né? Ou o Zoro lá. Apesar que o Zoro em Wano não desenvolveu nada também do passado dele, ou de ligação para ser o maior espadachim do mundo. Mas poderia ter, por que não? Descobrir mais do Ryuma. Infelizmente, pouco tempo de tela. E cada vez menos tempo de tela. Ainda mais agora com o live action, ao qual vocês podem ver aí o tanto de espaçamento que a gente tá tendo de um capítulo pro outro por conta do live action depois que ele começou, né? Então a Netflix está pegando bastante o Oda e tirando ele da parte da produção, e aí com isso, o que acontece? Quando volta tem que acelerar as coisas, e ele tá acelerando a série, ele quer terminar, tá bom? Ele tá no momento agora que ele quer terminar de fato One Piece, não vai acrescentar mais nada, tá bom? Ficou grande a resposta, né? Mas é basicamente isso, para você entender essa divisão que o Oda fez na sua série, narrativamente, beleza? Vamos lá, o @83-8D-8i. Que nome, isso é um IP? Um IP sinistro da Deep Web. Falou o seguinte, que o Oda disse que One Piece não é sobre romance, mas nesses últimos capítulos teve vários casais. Será que no final ele vai desenvolver o romance do Luffy? Ele colocou aqui, #Team Hancock. Olha, vamos lá, só pra gente ilustrar isso aqui. O Oda ele realmente falou que ele não trabalha romances, isso ele disse numa entrevista, tá? Vou ver se eu acho, vou pedir pro editor colocar aqui. Tem que tomar cuidado com essa coisa de Oda disse, que às vezes é só coisa criada aí, né? Que acaba reverberando por muitos anos. Mas isso aqui é real. Ele disse que não desenvolve romances porque a série é para garotos e garotos não se interessam por isso. Essa é uma frase dele, tá? Então ele não desenvolve, ele não vai colocar, não vai ter nada na tripulação, não vai ter Luffy, não me esquece isso daí. Eu acho inclusive uma maluquice danada quem pensa que pode ter qualquer tipo de coisa acontecendo entre Luffy e Nami. Mas não é que ele colocou diversos casais agora aparecendo, que ele fez um romance, muito pelo contrário. Ele está explicando parte da árvore genealógica de alguns personagens. Então você tem o Rox, que gerou o Barba Negra, tem o Harold com a Hilda, só que isso gerou o Irodin, e também tem o Loki, e você acaba tendo a trama desses personagens entrelaçadas. Você tem o Gaban e também tem a Ripley, só que não necessariamente tem um romance rolando ali, né? São apenas casais que aparecem e não tem uma interação do tipo que o pessoal realmente gosta, tá bom? É possível que no final ele desenvolva um romance? Não combina, cara. Sinceramente, assim, eu peço até desculpa, mas eu não consigo entender um fã de One Piece que tá nessa altura do campeonato, com 1100 capítulos, achando que vai ter romance, ainda mais no final, que o Oda vai desenvolver um romance. Não sei, assim, como... Tá faltando namorado ou namorada pra você, hein? Tô falando sério, tá bom? E quando eu falo isso, às vezes as pessoas ficam bravas, né? Porque acham que eu não gosto de romance. Não é que eu não gosto, é que eu acho que não... narrativamente não me entra na cabeça ter um romance acontecendo nesse momento. No final, o Luffy vai ficar com a boa Hancock ou com qualquer outra... Vai ficar, vai ter um filho do Luffy com toda certeza. Vai ser uma coisa desenvolvida? Não vai. E essa é a grande diferença. O Luffy ele pode ficar com alguém no final da série. Assim como o Zoro, assim como a Nami, assim como a Robin. Mas você não espere um belíssimo desenvolvimento, daquele apaixonante, daquele... eu vou dar um exemplo simples. Dandadan, cara. Dandadan tem um desenvolvimento para um romance que se aproxima, que você fala...
vai, eu quero que aconteça, né? Aqui é só shippar casal. É isso, é o máximo que você vai conseguir fazer no mundo de One Piece, tá? O Luffy vai ficar com quem no final da série? Cara, o Oda já estabeleceu o que é com a Boa Hancock. Eu não consigo ver qualquer coisa diferente disso acontecendo, tá? Não tem outra personagem feminina pra entrar. Nami, esquece. Ah, o Oda escreve Queen, todas... Cara, ele casou com a esposa e fazia cosplay da Nami. É tudo uma homenagem pra Nami. Então, esquece isso aí. Lunami, não. Não pode me cancelar, não tem problema não. É Luffy e Boa Hancock no final da série, tá bom? E nada tem a ver ele colocar casais agora com um romance especificamente. É apenas uma construção para o flashback que ele está fazendo e que se conecta com personagens do tempo presente. Perfeito? Top 10 casal de anime? Eu gosto. Eu vou fazer um depois, tá bom? Top 10 casais de animes com a ajuda de vocês. Pronto. Pra gente colocar uns panos frios, porque senão o pessoal fica bravo comigo. Eu gosto do bom romance. E One Piece não. Eu acho que não tem nada a ver acontecer nesse momento da trama. Guilherme Torres. Ele tem uma dúvida sobre como a Bonnie conseguiu os poderes da fruta dela. E se quando a Ginny foi forçada pelos experimentos do Saturno, ela já estivesse grávida? Geralmente, quando uma grávida se alimenta, boa parte dos nutrientes vão direto para o bebê. Será que acontece o mesmo com as Akumas no Mi? Quando ela foi forçada e os poderes da Akuma foi direto para o bebê, ao invés de parar na Ginny? A sua pergunta é muito legal pelo seguinte: nós temos alguns métodos conhecidos atualmente que concedem poderes dos frutos, mas que não necessariamente vêm dos frutos. A fruta artificial do Momo é a primeira, né, que o Vegapunk conseguiu replicar. Aí você tem o sangue verde, que a gente viu nos Serafins, que injeta e concede poderes para Messios. E você tem o tal do extrato de Akuma no Mi que o Saturno injetou na Ginny, que passou para a Bonnie. Isso é muito curioso, porque Akuma no Mi não é passado pelo fator genético, tá? Pela linhagem. A Big Mom ela é um ótimo exemplo para ilustrar isso. Ela teve... Quantos filhos a Big Mom? Big Mom teve 897 filhos e nenhum deles herdou os poderes do seu fruto porque não passa geneticamente. Como então o extrato de Akuma no Mi passou da Ginny para Bonnie? Não saber, porque a gente não sabe o que é o sangue verde. Mas aqui você puxou sim, a parte dos nutrientes, muito possivelmente da Ginny, acabou indo para o bebê e é por isso que o Saturno até descartou. Falar, não deu certo injetar esse extrato de Akuma no Mi. Então a gente tem que saber um pouquinho mais do experimento e como de fato ele funciona. A gente sabe até certo ponto que as Akumas no Mi, elas alteram o DNA do seu usuário, tá bom? É uma informação muito pequenininha, mas que não foi tão desenvolvida. Então a gente acaba ficando nisso. Uma mãe tem uma Akuma no Mi, teve um filho, não passa para ele os poderes, certo? Agora o extrato e o sangue verde muito possivelmente acaba entrando em um outro campo, que é a parte mais tecnológica, mais científica da coisa, ao qual você pode acabar realmente passando através de nutrientes na gestação, tá? Eu acho que o sangue verde, inclusive, funcionaria da mesma forma que o extrato de Akuma no Mi do Saturno. A gente não sabe ainda, o Oda ainda não explicou. Felizmente, os Vegapunks estão vivos, estão indo, né, para Elba, vão encontrar o Haredas e vão todos para Elba. E aí sim, eu acho que a gente vai ter uma explicação definitiva do que são as Akumas no Mi. Isso aqui eu acho que acontece antes do século perdido, ou do reino antigo, ou da última ilha. A explicação do que é Akuma no Mi deve acabar vindo e a gente vai entender melhor como funciona esse ciclo de o poder não divide, né? Se outra pessoa comeu fruto, o ciclo de reencarnação, principalmente, e o que são as frutas, né? Afonso Manuel, ele perguntou se acha que a Akuma no Mi do Vegapunk vai ressurgir. É interessante porque a gente tem alguns conceitos de morte, né, sendo aplicado com a morte do Stella e que acaba sendo inserido. O Oda colocou um diálogo ali com a Lilith principalmente, né, falando que a visão de morte para o Chapéu de Palha acaba sendo um pouquinho diferente. Então eu acho que não vai renascer, tá? Obviamente o Oda vai se valer da licença poética de que cada um dos satélites ainda é o Vegapunk vivo, tá? E eles vão acabar trazendo o Stella de volta a vida. Ele lembra que eles salvaram o cérebro do Vegapunk. Então assim, tem partes do Vegapunk que está vivo. O que morreu foi o Stella, o corpo principal, mas os outros ainda estão vivos. O Oda, ele usou o paradoxo do navio de Teseu. Vocês conhecem isso? Nos reviews eu trouxe um pouquinho disso e eu acho maravilhoso, tá? Que é o paradoxo do navio de Teseu, que é basicamente assim. Imaginem um navio de Teseu, um navio de madeira. E ele está completamente velho. As madeiras estão velhas, todas velhas. E você vai substituir por uma placa de ferro, uma tábua. Depois você vai colocando outra placa de ferro e outra, e outra, e outra. No final, você tem um navio todo feito de metal, certo? A pergunta que faz é, você ainda tem o navio de Teseu ou você fez um navio novo? Mais ainda, se você pega essa madeira velha que você retirou e constrói outro navio, você vai ter dois navios de Teseu ou não? Então esse é o paradoxo, percebem? O Oda usou isso com o Vegapunk, né? O Stella tirou as partes dele e você tem ainda um Vegapunk vivo ou não? Maravilhoso, né?
Esse é o paradoxo Teseu que o Oda utilizou para compor. Então eles estão vivos, não acho que a fruta renasceu e eles vão continuar ainda usando sua grandíssima inteligência, tá bom? Cauã Muniz, gostaria de saber se o Zoro tem chance de se tornar um imediato um dia, já que foi mostrado que na tripulação do Roger tinha muitas pessoas fortes e o Gabão foi dito como um de igual para igual com seu capitão e seu imediato. E o pirata Roger tinha um imediato, né? Até agora 2 tripulações são nomeadas dessa forma só, que é a do Shanks e a do Roger, que possuem imediatos. Os outros são comandantes, são capitães. A tripulação do Luffy eles foram nomeados de comandantes, né? Após o ano ali, as recompensas acabou sendo como comandante Yonkou nessa disposição. Mas assim, convenhamos, o Zoro ele é imediato, tá? Ele foi chamado já de primeiro imediato por alguns personagens, ele é o primeiro companheiro. Lembrando que imediato em inglês é first mate, que é primeiro companheiro. Ele é basicamente o primeiro companheiro, ele toma as rédeas. Eu acho que nem tem essa discussão, apesar de não se utilizar, todo mundo acredita. Quem fala que o Zoro não é primeiro imediato é porque quer arrumar confusão. É canônico? O Oda falou? Não, ele já até explicou que funciona diferente, tem uma dinâmica diferente. E por que ele faz isso? Por que ele não nomeia o Zoro? Fala, cara, por que ele não coloca o Luffy chamando, esse aqui é o meu primeiro imediato, mas coloca outros personagens flertando com essa possibilidade? Porque senão ele dá muito destaque pro Zoro, tá bom? Então pensa que a tripulação do Chapéu de Palha, eles têm que ter esse lado igualitário entre eles ali. Por isso que eles são comandantes, certo? Mas no nosso coração, o Zorão, ele é imediato, não tem nem o que discutir, tá bom? Ele é o first mate do Luffy com toda certeza. Só é difícil o Oda acabar usando essa nomenclatura de fato, tá bom? Porque ele já colocou eles como sendo os seus comandantes Yonkou, perfeito? E temos as asas, né? Do Rei Pirata, que acaba dando essa similaridade com os piratas do Roger. O braço esquerdo e o braço direito e as asas do futuro Rei Pirata, perfeito? Marcos Pedro Souza Aranha, ele estava refletindo sobre essa discussão de todo mundo ser parente de alguém, um nepotismo vindo de alguns. Você acha que essa composição toda não tira um pouco do peso da vontade herdada? Acho que um filho herdando a vontade do pai perde um pouco do sentido da liberdade de cada um e que a vontade herdada acaba ficando um pouco sem peso. Mas, por exemplo, no caso da família Monkey, esses laços acabam até ficando um exemplo legal de vontade herdada, até porque cada um tem uma vontade diferente e desconexa. Cara, eu acho que não, assim, inclusive nem existe nepotismo nessa cena, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com o uso da palavra nepotismo. Vamos lá, né, galera? O que é nepotismo? Não cabe no mundo de One Piece, ainda mais com coisa de pirataria. Mas é comum a gente fazer uma brincadeira chamada de Nepo Baby e tudo mais. Tira o peso da vontade herdada, pelo contrário, muito pelo contrário. Pega todos esses personagens que estão agora parecendo ser o filho de alguém, certo? Qual é o único que tá seguindo o mesmo caminho do seu pai? Fala um pra mim. Posso falar pra você que o Shanks tá seguindo o Figuarly, o Loki tá seguindo o Harold, o Barba Negra tá seguindo o Rox. Se falar que o Barba Negra tá seguindo o Rox, aí a gente tem um problema, porque a gente nem sabe qual que é o objetivo do Barba Negra e do Rox, certo? Então o Oda ele só colocou essas pessoas pra se conectarem e deixar um leve rastro. Não que estrague a vontade herdada. A gente não sabe ainda o que é a vontade dos dedos, mas você tem em retrospecto tantas coisas legais. Você tem o Ace, que não herdou a vontade do Roger, né? E você tem a Nova expandindo isso, que ele seria muito mais um revolucionário. Aí você tem o Luffy herdando a vontade do Roger. Você tem o Sabo herdando a vontade do Dragon. Percebe? A vontade herdada, ela tá aí. O Shanks, né? O Shanks também serve muito bem. Então, não é que ter filhos aparecendo agora, na minha opinião, não, tá? A sua opinião pode ser diferente, não tem problema nenhum, beleza? Mas não tem nepotismo, cuidado com o uso da palavra, não tem nada a ver, nem cabe nesse tipo de uso aqui. E não estraga nada da vontade herdada. Porque se tiver um único personagem desses que pode ter qualquer relação de sangue e que continue uma vontade, é a do Barba Negra. Mas do que a gente viu do Barba Negra e do Rox, eles são parecidos? Não, com certeza não são nada parecidos. É só ver a amizade que a gente tem aqui dele com o Harold, que é muito legal. Ele atacando ilhas que estavam roubando dinheiro de pessoas honestas. Ele tendo uma proximidade com o Luffy em diversos aspectos, tá? Então, a minha opinião não estraga nada da vontade herdada e o Oda só tá tecendo aqui uma árvore de conexão para coisas futuras, para explicar cada uma dessas peças bem posicionadas. O que eu acho que pega um pouco o pessoal estamos no foco de muitos filhos aparecendo. Mas isso não acaba afetando nada o rumo da história. E é só você lembrar que a gente tem aí quase 30 anos de pais e filhos e vontade herdada rodando por aí, que não são apagadas simplesmente por conta de um arco ou de uns 5, 6 capítulos que apresenta filhos de personagens. Perfeito? Lembra disso. É muito maior do que a gente está vendo agora.
Silas Lopes, se o último Road Poneglyph está no navio do homem marcado pelas chamas, qual a chance de termos uma batalha de navios de imperadores e quais... Ah, cara, como eu queria, né? Olha, se tem uma coisa que eu sinto falta em One Piece é batalha naval. Sinto muito, muito. Eu lembro que em Wano eu clamava por isso, falava, meu Deus, Oda, coloca uma cena dos navios de navio afundando. A gente vai ter agora, nessa altura do campeonato? Não dá, cara. Infelizmente não dá. As pessoas estão muito... O Shanks que fez com Vitória Punk, né? Como é que você vai ter? Como é que você vai ter lutas de... de canhão com Shanks, né? Pô, o cara obliterou o navio. Você tem uma marcada pelas chamas que inclusive faz redemoinhos, né? Mas pode ter uma perseguição, pode ter uma cena ali bem legal, bem interessante. Mas eu queria um capítulo inteiro com batalha naval. E acho que isso aí faltou muito em One Piece, sabe? Pecou um pouquinho aí na mão do Oda de não ter colocado isso pra gente, tá? Dark Hero, você acha que o Rox voltar ofuscaria tudo que o Barba Negra fez até o momento? Olha, eu sempre falei, cara, o Rox vai voltar, ele não pode ficar só em silhueta, e eu gostaria que esse personagem voltasse, mas eu começando a analisar, e algumas pessoas questionando isso, é verdade, né? A gente tem que realmente refletir um pouquinho sobre o quanto o Rox voltando apagaria um personagem como o Barba Negra, tá? Seria interessante o Barba Negra ele ter o Rox por perto, mas ter um domínio sobre ele, né? Mas eu concordo, assim, o Rox, ele é um personagem, cara, que ele ofuscou, na minha opinião, ele ofuscou o próprio Roger. Isso é absolutamente insano, né? E o que faria com o Barba Negra, que tá potencialmente para ser o vilão final? Então, se ele morrer em God Valley e não aparecer nos tempos atuais, eu vou ficar triste, eu queria um mangá somente dele. Faz um mangazinho somente dele, Oda, tá? Só que eu concordo com esse ponto crítico de... ele pode ofuscar demais. E ele não parece ser um personagem com naipe de ser um vilão final. O Barba Negra foi um pouquinho mais construído com isso, matando o Sati, entregando o Ace, fazendo várias atrocidades, com o Garp agora. Então ele tem um caminho vilanesco mais bem construído do que o próprio Rox, que parece só um personagem punk, né, cara? Ele é doidão, ele taca o terror, ele faz o que quer e tem toda essa aura, né? Ele tem um farm de aura muito grande. Então concordo. Barba Negra pode ser ofuscado pelo Rox se ele voltar com toda certeza. Agora, se o Oda colocar ele nos tempos atuais, eu acho que ele colocaria algum tipo de amarra. Nem que seja uma troca de personalidade, nem que seja o Hakuba do Barba Negra, né? Eu acho que o Hakuba, inclusive com Cavendish, é alguma dica especial para o que acontece com o próprio Barba Negra. Então, seria interessante, né, que o Rox apareça em pequenos momentos, em pequenos fragmentos, mas o Barba Negra no fim ainda tem o controle de tudo para ser o vilão final. Legal, né? E é isso. Bastante perguntas. Pode foi bastante, hein? Espero que vocês tenham gostado. Manda suas perguntinhas para os próximos vídeos aí, beleza? Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui!